Boa tarde, aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza sobre a história de Santa Cruz. E por falar em história de Santa Cruz, hoje eu quero apresentar para vocês essa postagem referindo-se ao padre, músico, maestro José Maurício Nunes Garcia, em Santa Cruz, e também professora Cleofo Pércio de Matos. A professora Cleofo escreveu uma biografia completa do padre músico, do padre José Maurício. Anteriormente, em 1970, a professora Cleoffe, pesquisadora, musicista, musicóloga, também publicou um catálogo temático. Nesse catálogo temático foi, na época, 1970, né, feita a relação de toda a produção do padre José Maurício, tanto a parte de discografia, como as partituras, os documentos, e na parte introdutória a professora Cleoffe aproveitou e fez também um histórico. Então, esse livro, essa biografia que foi publicada pela Biblioteca Nacional bem depois, já é um complemento, né, uma complementação daquilo que tinha sido iniciado em 1970 com um catálogo temático. Aqui neste primeiro slide eu vou fazer a apresentação em PowerPoint, então aqui eu coloquei nesse primeiro slide as fotos, um retrato a óleo do padre José Maurício Nunes Garcia, da Escola Nacional de Música, e o outro na parte inferior da professora e musicóloga Cleoffe Pércio de Matos, da Escola Nacional de Música. Aqui na parte central tem uma imagem que o título é Vista do Castelo Imperial de Santa Cruz. O Castelo de Santa Cruz, residência de recreio da corte, situado a 11 léguas da capital, é uma antiga fazenda dos jesuítas, contendo uma igreja e um convento, construídos em cima de uma colina que domina imensas planícies entrecortadas de florestas, através das quais passa o caminho para Minas. É um texto antigo e vocês podem observar aqui que tem um trabalho, um óleo sobre tela, a letrinha está muito pequena, mas é um trabalho feito pela artista plástica de Santa Cruz, Onilda Aquino. Então, Onilda, a partir de conversas comigo lá no NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, passei para a Onilda informações, como não existia nenhuma produção iconográfica mostrando o que poderia, como se poderia ser a capela dos jesuítas, então eu orientei a Onilda sobre as características da arquitetura jesuítica da época, inclusive a torre cineira, que vocês podem observar aqui, a torre cineira, ela aparece aqui à esquerda, né? E aquela construção com frontão, bem característico de época, da época colonial. Então a Unilda criou esse óleo sobre tela, que foi um dos óleos, um dos grandes painéis que depois fizeram parte de uma exposição permanente, até hoje ainda está lá, no hall de entrada do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, que foi exatamente o convento dos jesuítas. Por que eu coloquei isso aqui? Exatamente porque o padre José Maurício Nunes Garcia, quando a família real chega ao Brasil, quando Dom João chega ao Brasil, o príncipe ainda é príncipe regente, da Ana Maria I, enfim, toda a entourage dos nobres, né? Ele vem passar um tempo em Santa Cruz e o padre José Maurício, em determinados momentos, acompanhou o rei e se apresentou aqui nessa capela. Na parte central temos aqui uma alegoria mostrando uma alegoria de Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos, à esquerda, e ao lado direito um logotipo da Associação de Canto Coral, que foi presidida pela professora Cleoffe durante muito tempo, durante muito tempo, e onde teve também o início das pesquisas sobre a biografia do padre José Maurício.
Aqui também na parte central temos uma alegoria que foi produzida quando houve a comemoração do segundo centenário do Padre José Maurício, né? Nascimento, então isso fez parte também da alegoria. Então, José Maurício Nunes Garcia e Cléo Peço de Matos em Santa Cruz. Como ela esteve em Santa Cruz, a professora Cléo, em abril de 1987, eu coloquei aqui abaixo uma fotografia feita por mim mesmo, mostrando a fachada principal do atual prédio do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, o Batalhão Vila Gana Cabrita, que foi exatamente o convento dos padres jesuítas, como foi citado lá em cima, e posteriormente foi, já quando chega a família real, né, foi ampliado e adaptado para servir como palácio real, residência da nobreza. Tem aqui à esquerda do prédio, um pouco no primeiro plano à frente à esquerda, nós temos aqui o cruzeiro, porque esse cruzeiro aparece desde o início, porque como era um convento, então esse cruzeiro não é, obviamente, o cruzeiro original. Essa foto é uma foto de 2024, já é uma réplica, né? A própria base também não é original, porque isso já foi um trabalho idealizado pelo arquiteto, meu amigo Oswaldo Eduardo Leões, e na época foi colocado um cruzeiro, uma cruz, uma grande cruz de madeira vinda de Rondônia, enviada pelo coronel Galaú Ribeiro, que era amigo do coronel Carlos Patrício Freitas Pereira, que era um idealizador, um pesquisador e muito interessado pela história de Santa Cruz, e teve a ideia de recolocar esse cruzeiro lá. Um pouco mais aqui, bem na parte central desta foto, tem uma pedra, que é o marco da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Todos esses componentes têm uma parte da história. Esse marco é o marco que foi tombado pelo IFAM em 1938, juntamente com a Ponte dos Jesuítas, e foi um dos monumentos primeiramente tombados no Brasil. O padre José Maurício Nunes Garcia foi o mais importante compositor brasileiro do seu tempo e tem lugar reservado na galeria dos grandes artistas nacionais, ao lado de tantos outros que viveram e produziram no Brasil a partir da segunda metade do século XVIII até as primeiras décadas do XIX. Aqui à direita nós temos um facsímile da capa do livro José Maurício Nunes Garcia Biografia, foi organizado pela professora Cléo Peço de Matos. É uma segunda edição da Biblioteca Nacional. Este livro, inclusive, quem tiver interesse, pode entrar no site da Biblioteca Nacional. Ele está em todo o arquivo de PDF, inclusive as ilustrações. É um trabalho muito bonito e que a pessoa pode obter, pode fazer a leitura em casa. Eu comprei um exemplar na seção de venda lá da Biblioteca Nacional, tenho esse meu exemplar, mas também tenho aqui no arquivo para minha consulta. Esse texto que eu acabei de ler, falando sobre a importância do padre José Maurício no Brasil, ele é de autoria do professor André Cardoso, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vice-presidente da Academia Brasileira de Música. Então, o texto é o parágrafo inicial, né, de abertura, exatamente desse livro que eu acabei de citar agora, que está aqui à direita. José Maurício Nunes Garcia foi condecorado com a Ordem do Hábito de Cristo. Aqui tem o padre José Maurício Nunes Garcia, retrato a óleo, com a condecoração da Ordem do Hábito de Cristo, pintado por seu filho, José Maurício Nunes Garcia Júnior. Vocês poderão estranhar como é que pode o padre, né? Ele chegou a ter filhos. Então ele realmente casou. Na época havia, digamos assim, uma certa negligência, né? Vamos dizer, fazer de conta que não existe. Então ele casou, ele teve 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. E um deles foi exatamente o José Maurício Nunes Garcia, que foi um dos médicos. Então aqui nós temos esse óleo. Esse hábito de Cristo, a ordem de Cristo, a ordem do hábito de Cristo, era
na época das condecorações, a mais importante. E o padre José Maurício, segundo relatos, inclusive do historiador Benedito Freitas, da própria professora Cleof, do Visconde Toné, enfim, todos os que publicaram já, foram muitos que publicaram a biografia de José Maurício, apontam, indicam que em um determinado momento de apresentação do padre José Maurício, na presença do rei Dom João, acho que ainda era príncipe regente Dom João ficou tão embevecido, tão admirado com a apresentação do padre José Maurício, que retirou a condecoração, o hábito, a Ordem de Cristo de um dos seus ministros, e colocou no hábito sacerdotal, na batina do padre José Maurício, né? Dando a entender que ele merecia essa condecoração. Segundo a professora Cleofs, essa condecoração, como eu falei para vocês, era muito importante. Mas, além da condecoração, existia também as benesses, porque os condecorados sempre recebiam uma ajuda de custo, enfim. Era uma questão também de importância pessoal, né? Claro, porque recebeu uma condecoração dessa. Mas isso aí, o ato do Dom João, mesmo ele sendo rei, não foi uma coisa imediata, porque isso aí existia todo um processo. Era preciso que houvesse uma indicação por escrito. E segundo a professora Cléudia, a Cléudia tem um capítulo que eu falo exatamente sobre isso, procuraram dificultar de todas as maneiras para que ele recebesse essa condecoração. Até que chegou um momento que ele também começou a fazer cobrança, afinal de contas o rei tinha determinado, até que no dia 15 de fevereiro de 1810, o príncipe, então, o príncipe regente, no caso, vejam que era príncipe regente, né, não era ainda rei, determinou que fosse concedida a condecoração. Finalmente ele recebeu a condecoração. Por que eles estavam relutando tanto? Eles quem? Os responsáveis, porque como eu falei para vocês, nós temos o rei, mas tem os ministérios e assessores. Então muitos relutavam porque ele era negro, ele era mulato, na verdade, né? E quem governava o Brasil ainda eram ministros portugueses. Bom, com relação à biografia, discografia e bibliografia do padre José Maurício, é importante afirmar, anotar, que ela é vastíssima, tá? Existem centenas de publicações, tanto livros, além disso tem muitos álbuns, tem um material iconográfico fantástico e além disso nós temos produções, publicações especializadas em jornais, periódicos, catálogos, o levantamento das partituras, embora muitas delas, se a professora Cléudia registra isso, muitas desapareceram, né? E esse material todo, eu não vou falar da biografia dele, mas quem tiver interesse, acredito que muitas pessoas vão ter interesse, podem procurar, porque vão encontrar muitos sites e perfis muito bem preparados, com excelente material para pesquisa. Eu aproveitei uma alegoria com monograma, em homenagem ao padre José Maurício Nunes Garcia, ornamento a folha de rosto das Maurício. Essa alegoria foi criada para a comemoração do segundo centenário de nascimento de José Maurício, como aquela primeira que apresentei lá no início, né? Essa também foi, o segundo centenário. 1767, 1830, foi o ano que ele nasceu, morreu. Exposição comemorativa, prefácio de Cléo Peço de Matos, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Divisão de Publicações e Divulgação, 1967. Então aqui nós temos uma alegoria, e vocês observem que por esta alegoria a professora Cléof fez uma série de anotações, além do próprio brasão, né, da lira, com as iniciais José Maurício Garcia e as datas, né? O ofício emisse de Haeckel, então tem uma série de composições, de nomes de composições que foram produzidas por ele. Por exemplo, nós temos aqui a Missa de Santa Cecília, Ladainhas, enfim, uma série de composições, e muitas dessas composições de arte de música sacra foram produzidas para os músicos escravos, músicos escravizados da fazenda de Santa Cruz. Quem foi a Cléofe Peço de Matos? Eu tive a honra, o prazer, a satisfação de conhecer a professora Cléofe, já idosa, né?
Ela era pesquisadora, regente, musicóloga. Deixou uma grande obra dedicada ao estudo, pesquisa e divulgação da cultura. Esse texto também é do professor André Cardoso, né, que faz o prefácio. E ela é referência, segundo o André, em todo e qualquer assunto que diga respeito ao padre compositor. Então, é impossível fazer pesquisa sem conhecer o trabalho da professora Cléo. Seu trabalho é a culminância do século XX das pesquisas musicológicas em torno da figura do padre José Maurício. Veja que eu estou falando do século XX, porque já no século XIX já se fazia pesquisa sobre o padre José Maurício. Ele esteve em Santa Cruz, o padre José Maurício, hospedado no Palácio Real de Santa Cruz. Aqui vocês têm uma vista da Fazenda Real de Santa Cruz, antiga propriedade dos jesuítas, tornou-se um local de veraneio da família real portuguesa. Hoje, Santa Cruz é um dos bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. É um trabalho a lápis, aquarelado, né, de Thomas Ender. Quem acompanha aqui o meu canal já deve ter visto, porque realmente é um documento que eu faço questão de sempre reproduzir, tendo em vista a importância, porque mostra toda a planície que foi citada por mim lá na frente. Veja que ele se destaca lá em cima. Aqui à esquerda e à direita nós temos as senzalas. Como o nosso objetivo principal é tratar da história de Santa Cruz, nós vamos falar tanto sobre o padre José Maurício como a professora Cléfia aqui no nosso bairro. Então, a parte biográfica, como eu falei, a discografia, esse material todo, quem tiver interesse poderá pesquisar em outros sites que tem muito material que completa isso. A professora Cléufi, desde o início, ela se interessou pelas pesquisas relacionadas com o padre José Maurício. E, claro que nessas pesquisas ela era remetido o interesse para Santa Cruz, a Fazenda Real de Santa Cruz. Principalmente relacionado com os músicos escravizados. Então, já no catálogo de 1970, ela faz a citação, como é um catálogo temático, né, de um moteto que foi composto especialmente pelo padre José Maurício e que fazia parte do acervo da Fazenda de Santa Cruz. A partir da documentação existente em diversos arquivos, cidades, arquivos, de maneira geral, tanto aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, como fora também, no exterior, a Clévio comprovou a importância da Real Fazenda Santa Cruz e o cuidado dispensado por Dom João, ainda com o príncipe regente. Aqui é um texto que foi transcrito do capítulo 1808-1811, Os 3 anos vividos na capital real, do livro José Maurício Nunes Garcia, que é da autoria da professora Clévia. A riqueza natural da fazenda, no caso a fazenda de Santa Cruz, né, atrairia sem dúvida o interesse de Dom João, mas não teria passado despercebido ao melômano príncipe, quer dizer, melômano aqui, no caso, um apaixonado, né, pela música, né? Príncipe, a potencialidade musical dos escravos músicos que atuavam nas cerimônias religiosas da fazenda. Nesse sentido, tomou as medidas indispensáveis ao desenvolvimento desses escravos, o que resultou a imediata decisão de fazer reviver o ensino de música implantado pelos jesuítas até 1759. Destacou 2 professores de música para a fazenda. Então aqui nós temos um retrato de Dom João, no caso aqui já Dom João VI, né? E lembrando que esses professores, eles são citados pelo Benedito Freitas, pela Clévia e por outros historiadores também. E Dom João fica muito impressionado porque a primeira cerimônia religiosa que ele participa em Santa Cruz, já os escravos, né, os escravizados músicos, que aí não eram mais, claro, não eram mais dos jesuítas, mas sim da banda da Fazenda Real, se apresentaram e Dom João ficou muito admirado. Então, por isso que ele vai designar 2 professores para ensinar esses escravos, né? A respeito dos professores, Cléof transcreve informações obtidas na documentação do Arquivo Nacional a partir do Códice 54, página 46, verso.
Essa documentação no Arquivo Nacional, essa famosa caixa 507, tem muitos documentos sobre Santa Cruz. Esse material do Arquivo Nacional já foi todo inventariado. Quem tiver interesse também, entra no site do Arquivo Nacional, vai encontrar esse catálogo todo pronto, já tudo digitalizado para que as pessoas possam. Claro, não são os documentos em si, mas são as referências. Por exemplo, a pessoa já quiser saber, quando for para o arquivo já tem uma referência, né? Então, 2 professores de música são nomeados por ordem da coroa para desenvolver esse potencial. O major Quintiliano José de Moura e Inácio Pinheiro da Silva. Então, foi esse major Quintiliano. Ambos serviram nas milícias, aqui nas milícias, não essas milícias atuais, milícias eram o setor das forças, né, defensoras naquela época. Inácio Pinheiro da Silva foi ajudante do regimento de Guaratiba em 30 de janeiro de 1810, agora encarregado de mestre de música de Sua Alteza Real na Fazenda Santa Cruz. Faz o mesmo pedido, isso é do Arquivo Nacional. Atuantes na Fazenda, mais tarde também na Real Quinta da Boa Vista, a ação conjunta dos 2 professores facilitaria no futuro, o caráter deambulatório, tanto na Real Fazenda de Santa Cruz, como na Real Quinta da Boa Vista, né, do grupo musical, que se apresentava lá e aqui, entre as 2 capelas reais, a de Santo Inácio, em Santa Cruz, e a de São Cristóvão, na Real Quinta da Boa Vista. O que faz indagar, seria apenas um ou seriam 2 os grupos de escravos músicos em cada capela? A professora Cléudia, quando ela esteve aqui em Santa Cruz, conversando comigo, ela levantava exatamente isso, porque persistiu a dúvida, conforme ela consta aqui, né? Se eram 2 grupos ou havia um grupo só. Ela visitou o NOP, como eu falei aqui, em abril de 1987, no mesmo ano em que era realizado o Congresso do Centenário de Vila Lobos, que foi em 1987. Aqui vocês observam que tem uma foto dela participando do congresso e ela esteve no NOP, telefonou, combinamos, eu fui recepcioná-la, né? Isso foi no dia 15 de abril de 1987. E na ocasião, a sede do NOP, NOP é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, funcionava ainda na igreja, uma das salas das obras sociais da Paróquia de Santa Cruz, na Praça do Romualdo, número 11, ali onde tem a igreja do lado esquerdo. A Cléudia tomou conhecimento, eu mostrei para ela a documentação que existia, já naquela época já existia uma farta documentação de Santa Cruz, ela ficou muito admirada e ela trouxe um exemplar do catálogo temático. Esse catálogo temático, como eu falei, foi a obra introdutória dela, sobre Paulo José Maurício, um livro muito importante, e ela fez a doação desse catálogo temático, lembrando que foi publicado pelo Conselho Federal de Cultura em 1970. Dali do NOP, nós estivemos visitando o Batalhão Vinagre Cabrita, antiga capela. Eu lembro que ela ficou até emocionada quando ela chegou, porque ela viu o local onde o padre José Maurício teria se hospedado, né? Provavelmente a convite de Dom João VI, tendo apresentado algumas de suas composições e produzido outras tantas. Porque quando ele vinha a Santa Cruz, a companhia de Dom João VI, ele em alguns momentos, ele ficou aqui, teve um período que ele ficou até mais de 20 dias. Ele também produzia, Dom João era muito exigente, ele não queria saber de tempo. Aqui, ó, catálogo temático, a capa do catálogo temático, né, de 1970, essa capa aqui. Depois, daquela época, nós não tínhamos o nosso boletim impresso em jornal, mas eu cheguei a publicar um boletim mimeografado, eu fiz esse desenho, tirei esse desenho naquele papel de mimeógrafo, e eu tenho um texto falando exatamente sobre o padre Zé Maurício. Esta foto foi feita por mim no ano passado, quando eu levei um grupo de professores e alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes para visitar o batalhão. Então eu achei interessante colocar essa foto porque era aqui nesse local, nesse adro aqui da parte exatamente, onde havia a capela. Essas salas laterais, esse terceiro pavimento aqui não existia. Isso aqui é coisa recente, né? Mas eram aqui que ficavam as celas com C, né? Que eram os compartimentos onde ficavam os jesuítas. Quando chega a família real,
como eu falei para vocês lá no início, o prédio foi ampliado e readaptado. Então eles mantiveram isso, porque isso aqui foi feito com granito. Quem chega lá e vê com granito. Então aqui eu vim com a professora Cleof, nós visitamos e ela se interessou muito por esse ambiente, né? E se emocionou, interessante, ela se emocionou. No livro de sua autoria, ainda se reportando ao fato de Dom João ter designado 2 professores para ensinar aos escravos músicos de Santa Cruz, Cleof escreveu: Dom João terá compensação para esse gesto. Os escravos músicos serão intérpretes de obras especialmente compostas para eles, pelos mestres da capela e cantadas na Real Fazenda de Santa Cruz, né? Na bagagem de José Maurício apontam os resultados concretos a partir de 1810, quando compõe o moteto Pecus Domine. Outras obras, especialmente motetos, seguirão essa composição, algumas de importância no conjunto da obra do mestre da Real Capela. Aqui tem o Bendito Louvado Seja, vejam vocês aqui embaixo, ó, mais pequeno, abreviado, como se escrevia naquela época, Bendito Louvado Seja, ao Santíssimo Sacramento, com grande orquestra, por ordem de Sua Alteza Real, SAR, composto pelo padre José Maurício em 1815 para a Real Quinta de Santa Cruz. Vejam vocês a importância desse material, né? Então foi composto especialmente para a Quinta de Santa Cruz. Aqui tem o desenho da contracapa do catálogo temático, que nesse boletim bibliografado, que é uma raridade, né? Esse boletim bibliografado, ele tirava uma edição muito curta, porque como era bibliografado, nós tínhamos que contar com o apoio da Escola Sócrates Galveias, do DEC, que fornecia material autorizado. Aí tem aqui o retrato do padre José Maurício, né? E aqui a Capela Real. No capítulo intitulado Doença e Atenção no Trabalho, marcam o fim de um período, esse é o título do capítulo. A professora Cleof faz menção, além da presença do padre José Maurício Luiz Garcia, também do compositor português Marcos Portugal, na Real Fazenda de Santa Cruz. Em 1812, inaugurando talvez o intercâmbio com os escravos músicos da Fazenda de Santa Cruz, ouviu-se uma farsa de sua autoria de Marcos Portugal. A Salóia Namorada, com texto do poeta Domingos Calda Barbosa, não era a obra original. Então a professora Cleof aqui aqui tem um retrato, né, do Marcos Portugal. O Marcos Portugal já era um compositor famosíssimo, né, português. Quando ele chega no Brasil e no Rio de Janeiro, claro que o padre José Maurício vai acabar, embora Dom João ainda tivesse uma predileção muito grande por ele, vai ficar em segundo plano. E essa farsa aqui é um tipo de composição, só que não é uma composição clássica, né? E ela é baseada então no Domingos Caldas Barbosa, que era também um padre, um poeta português, que tem uma vasta importância também. Já foi feito um estudo sobre ele, publicado lá em Portugal. Em 1812, mais uma vez, escrevia José Maurício para os escravos músicos da Fazenda de Santa Cruz. O decréscimo da criação musical nos últimos anos deve ser recordado diante da produção do ano de 1812, reduzida a 2 obras. Mais uma vez, escrevia José Maurício para os escravos músicos da Fazenda de Santa Cruz ou para a Real Quinta da Boa Vista. A circunstância de ambos serem passos reais nobilizaria no padre compositor mestre da Capela Real o possível sentimento de desterro decorrente da limitação dos recursos musicais imposta à sua imaginação criadora. Porque quando chega o Marcos Portugal, ele começa a perder o prestígio, então quem liberava as verbas começa a cortar a verba para ele. O Marcos Portugal não era o caso, porque sabe como é, branco, português, enfim, famoso, né? Deixava de escrever para cantores que não punham entraves técnicos à sua criação, para solistas que davam asas à sua imaginação, e passará a adequar-se às condições de capacitação artística mais reduzidas dos que passarão a ser mais frequentemente os intérpretes de suas obras, ou seja, os músicos escravos da Fazenda de Santa Cruz. Então, enquanto Marcos Portugal tinha orquestras formadas por
diversos, inclusive os castrates, que eram os músicos que vinham de Portugal, né? O padre José Maurício limitava-se a compor para os escravos músicos, que não deixava de ser importante. E eu coloquei aqui essa foto, achei muito interessante, eu mesmo que fiz essa foto, no dia 19 de março de 2024, ano passado, né? Mostrando a torre. Eu botei aqui uma torre do silêncio, porque aqui, quando eu servi no quartel em 1968, tinha um corneteiro que subia para fazer o toque do silêncio, que é aquele toque dado da hora que vai tocar o silêncio às 10 horas da noite. Citando Ângelo Pereira no livro Os Filhos de El Rei, Dom João, a partir do historiador santacruzense Benedito Freitas, Cleof menciona a apresentação dos músicos escravizados de Santa Cruz interpretando composição de Marcos Portugal. Esse livro é um livro raro, eu coloquei a capa para vocês verem, ele foi publicado em Lisboa em 1946, quer dizer, até vou ver se eu consigo encontrar na internet, acho difícil, né? A respeito da exibição pelo conjunto após uma apresentação na Real Quinta, um comentário escapou à época. Antes de ontem, isso aqui foi mantida a grafia da época, tá, gente? Não é erro de digitação, não. Antes de ontem, houve festa na chácara de Sua Alteza. Houve missa grande de Marcos com instrumental, tudo pelos pretos de Santa Cruz, que deram excelente conta de si. Vejam que esse texto ele aparece em alguns livros, inclusive a biografia de Dom Pedro I, ele é citado também pelo Otávio Tarquínio de Souza, né? Dizendo que essa missa, os mesmos intérpretes teriam cantado ainda a face de Marcos Portugal, aquela Salômia namorada. Peça que será ouvida na Igreja Nossa Senhora do Rosário em tempos posteriores. Então, esses pretos, esses escravos, eles vão se apresentar aqui sobre a batuta, né, do Marcos Portugal. Mais adiante, a autora da principal biografia de Padre José Maurício Soares Garcia assinalará que o compositor incluirá obras dos anos 1815 e 1818 destinadas aos escravos músicos de Santa Cruz. Quer dizer, foram muitas composições. Compor para os escravos músicos de Santa Cruz, José Maurício continuará a fazê-lo em 1815 e 1818. Provoca uma indagação. O que representam no contexto de sua obra essas poucas partituras? De início necessariamente adaptadas ao desenvolvimento dos intérpretes, abrem caminho para futuras composições em outro nível. À medida que evoluía musicalmente, o grupo O Bendito e Louvado Seja, no catálogo temático número 12, o Bendito mais pequeno e abreviado, catálogo temático número 13, a referência do catálogo temático de 1815, os três motetos em 1818, moteto para as visas, moteto para os apóstolos, com muitos sinais positivos, o moteto, a missa para a festa da Degolação de São João Batista. Última obra, a grande orquestra destinada ao conjunto, apresentada em função da corte, na festividade em comemoração da data do Marte, grande devoção do príncipe regente. Então aqui, Os Músicos Negros de Santa Cruz é um livro que foi publicado pelo professor pesquisador Antônio Carlos dos Santos, também um musicista, escravos da Real Fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em 1808 e 1832. O professor Antônio Carlos esteve aqui em Santa Cruz pesquisando no NOP. O livro dele é um livro muito importante e tem, quem quiser pode encontrar, também tem ainda à venda. Eu recomendo porque ele fez uma pesquisa acadêmica muito importante com apoio da FAPESP, que é aquela fundação lá em São Paulo. O ano de 1818, da aclamação de Dom João VI, foi muito especial para o padre José Maurício Soares Garcia e para os escravos músicos de Santa Cruz. Serenado o movimento festivo, quer dizer, no caso da aclamação, levantado pela aclamação, retirou-se Dom João para a fazenda de Santa Cruz, onde ficou grande parte do ano. A enfermidade da perna obrigou a essa permanência. Não participará em 1818 das comemorações anuais do aniversário de sua chegada, nem virá à cidade da Semana Santa. Porque vejam bem, Dom João, essas festividades foram realizadas em fevereiro, né? Aqui tem a aclamação do rei Dom João, né? Isso no óleo sobre tela do Debré. Então Dom João já estava com problema na erisipela, na perna, né? E ele ficou
praticamente um semestre inteiro em Santa Cruz, afastado, né? E durante esse semestre, eles tinham que retornar para as comemorações anuais do seu aniversário e outros eventos da cidade, ele acabou não indo, ficou em Santa Cruz. Em Santa Cruz, onde se detém até fins de junho, vejam que ele chega, sai do Rio, né, do centro da corte em fevereiro ou início de março, e fica até junho. Dom João acompanhou os trabalhos de restauração do antigo convento dos jesuítas. Nós estamos falando que em 1817 tem aquele trabalho do Thomas Ender mostrando as obras, né? Então ele acompanhou os trabalhos de restauração do antigo convento dos jesuítas, inclusive ele queria informações sobre como estava andando a capela, a adoração da capela, enfim, tudo isso. Empenhado em torná-lo mais atraente para as futuras vigiliaturas de sua nora, no caso aqui Dona Leopoldina, né, que tinha se casado com o príncipe ainda Dom Pedro, seria mais tarde Dom Pedro I, né? E Dom João queria oferecer para a Dona Leopoldina um local cômodo, né? As transformações do convento em palácio. Por ocasião do casamento do príncipe real Dom Pedro, as ideias eram mais largas e o rei sentiu a necessidade de derrubar as divisões internas do convento para construir aposentos mais dignos de uma residência real. Encarregou, pois, o conde do Rio Seco, superintendente dos bens da coroa, de dirigir as obras. Então observe aqui esse trabalho aqui, né, da Unil Aquino, baseado no desenho aquarelado de Thomas Ender, né? Thomas Ender é um pintor austríaco, já fiz postagens sobre ele, já falei bastante, mas nunca custa repetir. Aqui vocês observam que tem os andames fazendo ampliação, e então, para que a Dona Leopoldina pudesse ficar mais à vontade. E ela, inclusive, ela fica, porque ela, nas cartas que ela escreve para sua irmã, seu pai, Francisco I, da Áustria, ela elogia muito o palácio. Dom João decidirá reformá-lo, quer dizer, o Palácio Real de Santa Cruz, e fazê-lo digno de qualificação de Palácio Real de Santa Cruz, adequando-o aos requintes de uma princesa da Casa da Áustria. O palácio não ficará pronto em 1818, porque é uma obra volumosa, né? Mas não tardará a transformar-se no local de manifesta preferência do rei e de seus filhos para as habituais reuniões sociais da vida da família real. Não seria excepcional que José Maurício tivesse acompanhado Dom João VI a Santa Cruz. Então, durante toda essa permanência de Dom João, o padre José Maurício vinha numa vilegiatura de 20 dias, segundo a segura Toné e Porto Alegre, que são dois autores, né, que falam sobre a presença do José Maurício. E aí, no caso do José Maurício, composto algumas obras. Em ambiente de maior serenidade, haveria tempo para a composição das várias obras desse ano fecundo, quer dizer, 1818. Né? Em termos de criação musical, o ano de 1818 é, inesperadamente, rico para José Maurício. Uma enfermidade de Marcos Portugal em 1817 parece ter dado ao compositor brasileiro a oportunidade de ocupar-se com obras importantes. 3 motetos para Santa Cruz ampliam a variada bagagem mauriciana em 1818. 2 motetos, né, são datados, moteto dos Apóstolos e moteto das Virgens, este com o destino assinalado para a música da Real Capela de Santa Cruz. O que é um moteto? Né? Eu já falei que é uma composição de música sacra. É uma composição sacra ou profana, quer dizer, também pode ser profana, né? Formado por várias vozes, acompanhadas ou não de instrumentos musicais com ritmo e textos próprios. Então, esses motetos, eles eram compostos pelo padre José Maurício para que os escravos, os escravizados da fazenda de Santa Cruz, eles cantassem e tocassem. Muito incompleto nos trechos não solísticos deste moteto, conservou-se na íntegra o verso, um lindo solo de soprano. O terceiro moteto não traz data, mas sua inclusão entre as obras de 1818 não parece discutível, diante da importância que terá na possível identificação da missa com o mesmo nome. O moteto para a festa da degolação de São João Batista. Essa festa da degolação de São João Batista foi muito importante, era muito importante porque era
Dom João, como eu já falei, já em outra oportunidade, era um carola, ele era um apaixonado pela música, né? E ele era devoto a São João Batista, então por isso que ele valorizava muito. Ó, moteto composto por Zé Maurício por ordem de Dom João VI para apresentação na capela da Real Fazenda de Santa Cruz. Está aqui, ó. Teatro composto pelo São João Batista. Aqui, ó. Por ordem de Sua Majestade para a capela de Santa Cruz, moteto para as virgens, com voz, flautas, clarinetas, fagotes, trompas, clarins, violoncelo e contrabaixo. Vejam que era composto, uma composição bem complexa, né? No ano de 1818, pelo padre mestre da Real Capela, José Maurício Nunes Garcia. Veja como é importante, então, a Fazenda Santa Cruz. Um grande evento em perspectiva representou o laço musical entre a Fazenda de Santa Cruz e a Real Quinta da Boa Vista, nas realizações de 1818, quer dizer, que foi o ano da aclamação, né? Preparava-se para o dia 29 de agosto, dia de São João Degolado, e principiou com a portaria com convocação de escravos de Santa Cruz, dia 27 de março, assinada pelo Visconde do Rio Seco. Aqui tem o texto do Visconde do Rio Seco. Segundo as reais ordens de El Rei Nosso Senhor, expedidas pelo seu augusto filho e sereníssimo senhor príncipe real, vem a haver as seguintes altas e baixas da escravaria desta real fazenda, a saber: da banda de música dos escravos desta fazenda, os escravos seguintes: Manuel Conceição, José Pestana, Simão Marques, Zeferino Antônio, Maria da Exaltação Sebastiana, Matilde. Dos empregados que existem no presente do serviço da Real Obra do Paço, vou entregar ao mestre de música Inácio Pinheiro os rapazes e raparigas seguintes: João Mariano, Alberto Joaquim, Ana da Cruz, Joaquina Rosa, Libânia Francisca, Propícia Francisco, Zeferina de Ramos, Vicência Ferreira, Francisca de Souza. Dos que ainda não foram chamados para o serviço da obra, fazendo ao entregar ao mestre da música Inácio Pinheiro, são os seguintes: Targide José, José Joaquim de Moraes, Joaquim Francisco Manuel, Manuel Joaquim, José Inácio, Francisco Alves, Antônio Ferreira, Gonçalo Antônio Vitório, Santa Cruz, em 27 de março de 1818. Assinado Visconde do Rio. Por que eu fiz questão de fazer a leitura de todos esses nomes? Primeiro vamos falar que a Cleófila, inclusive, ela cita isso, ela fica muito admirada, porque foi ordem do rei, mas quem mandou cumprir foi o príncipe real, no caso Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dom Pedro I. Então mostra o interesse também de Dom Pedro pela música e a preocupação de agradar ao seu pai. Então, esses nomes, todos esses nomes aqui, são nomes de escravizados. Então, é uma das poucas vezes, uma das primeiras vezes, que na história aparecem os nomes, porque é muito fácil você encontrar nome Princesa Isabel, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, mas quando se trata de escravizados, não aparece. Então, aqui, a relação apresentada pelo Visconde de Rio Seco tem nome por nome daqueles que estavam trabalhando, daqueles que não estavam indicados, aqueles que estavam, inclusive, trabalhando a própria obra, que foram dispensados, né? Eles foram chamados para o serviço da obra ao entregar ao mestre, ao entregar, quer dizer, foram dispensados para que o mestre de música preparasse, né? Eu coloquei uma foto aqui, que não é uma foto de Santa Cruz, é importante que se diga, mas é uma foto da banda de música dos escravos de Antônio Luiz de Almeida, genro e cunhado de Manuel de Aguiar Vali, conhecida em Bananal como Banda do Tio Antoniquinho, regida pelo maestro Wilton Schultz, entre outros, tocava na banda Pretos Bernardo Eduardo. É uma publicação da UF, né, do laboratório da UF de pesquisas. E por que eu coloquei? Exatamente porque são todos eles de uma banda de escravos que, vamos imaginar que os de Santa Cruz, vocês observem aqui que tem os instrumentos musicais, era mais ou menos isso aqui também, né? Então, não tendo foto de Santa Cruz, eu aproveitei e coloquei essa daí. E aqui, finalizando essa apresentação, José Maurício Nunes Garcia e Marcos Portugal. Informa o Visconde de Toné que a missa foi escrita em 20 dias. Essa missa que eu citei referente anteriormente
É a missa da degola de São João Batista, escrita em 20 dias de um passeio que o autor, no caso Zé Maurício, né, fazia pela fazenda de Santa Cruz, que pode corresponder ao período de composição da obra. Porto Alegre, quer dizer, também é outro pesquisador, adianta. Na fazenda de Santa Cruz, onde havia mais espaço, se executaram magníficas composições escritas lá mesmo, quase sempre improvisadas pelos seus mestres de capela. No caso, o padre José Maurício e Marcos Portugal. Numa dessas jornadas, escreveu José Maurício a sua famosa Missa da Degolação de São João Batista e outras obras de que ele mesmo se esqueceu. Foi esta missa a que pôs termo todas as investidas dos músicos da Real Câmara, porque esta obra, a grande instrumental, foi toda escrita no espaço de 20 dias. Então, tanto o Visconde Toné como o Porto Alegre fizeram referências a essa composição chamada Missa da Degola de São João Batista, que ela inclusive tem a gravação, foi feita a gravação pela professora Cleof, né? Existem as partituras, mostrando que foi assim, a coroação. Porque a missa ela é composta por várias partes. Quando nós falamos a composição de uma missa, é de várias partes. Porque, por exemplo, tem a antífona, tem o introito, tem o Kyrie, e tem as partes da música, os benditos e as novenas e tal, e a missa já é uma composição completa. Eu aproveitei aqui o estudo de Henrique Bernadelli, que faz parte do acervo do Museu Histórico Nacional, mostrando Dom João, está aqui Dom João, né? Ouvindo o padre José Maurício, está o padre José Maurício aqui, apresentando-se para Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, na presença de Marcos Portugal. Marcos Portugal está aqui nesse canto aqui Dona Carlota Joaquina. Contra a vontade dos monsenhores da Patriarcal de Lisboa, que tão asperamente haviam manifestado repulsa à presença de José Maurício, a recém-criada capela. Dom João enviou a justiça que se pretendia praticar com repúdio ao mestre da capela com superior formação e musicalidade. Indiscutível. É um estudo do Bernadelli, né? Henrique Bernadelli, e que está no acervo do Museu Histórico Nacional. E, finalmente, terminando, a Real Capela e sua famosa orquestra, seu regente Padre José Maurício, é o título que foi dado pelo historiador Benedito Freitas, aqui tem o livro dele, né, o segundo volume, para prestar homenagem ao padre músico José Maurício. No segundo volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz, lembrando que Benedito Freitas publicou o primeiro volume sobre os jesuítas, esse segundo volume na Vice-Reis e o terceiro volume sobre o Império, né? O jornalista, memorialista, historiador Benedito Freitas, filho de Santa Cruz, né, publicou um capítulo especial, que é exatamente desse título aqui, no qual fala sobre a presença do padre músico José Maurício Nunes Garcia na Capela Real, destacando a monumental obra do compositor, o apreço que o rei Dom João VI tinha por ele, a relação nem sempre amistosa do sacerdote com o compositor português Marcos Portugal. Eu coloquei nem sempre amistosa, mas tem alguns historiadores que falam que realmente eles não se davam bem. A professora Cleof Peço de Matos, na biografia sobre o padre José Maurício, que eu citei várias vezes anteriormente, cita o historiador Benedito Freitas e o livro acima em alguns trechos de sua obra. Então, essa é uma contribuição sobre a importância, a presença do padre José Maurício Nunes Garcia em Santa Cruz e também da professora Cleof Peço de Matos, que esteve em Santa Cruz em abril de 1977, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, uma pessoa muito simpática. Estivemos visitando alguns pontos de Santa Cruz e principalmente o quartel onde tinha o convento dos jesuítas e depois foi transformado em Palácio Real, onde se apresentou o padre José Maurício Nunes Garcia. Então, um grande abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Aqui é o canal do YouTube do professor Sivaldo do Nascimento Souza.